Tudo bem? Já sextou para vocês? Para mim, ainda vou resolver algumas coisas hoje depois da live. Ainda não sextou. Pois é, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre uma ação que tem sido amplamente divulgada pelos colegas advogados que tem dado a entrada para os seus clientes, né? E hoje nós vamos estar com a doutora Glaucia Serafini, que tem falado sobre esse assunto pelo Instagram dela. Daqui a pouco eu vou estar chamando ela, mas vou dar uma introduçãozinha aqui, ler um pouquinho a respeito do assunto, para que todo mundo fique informado sobre o que significa o Instituto do FGTS, tá bom? O Instituto do FGTS, ele é regulamentado pela Lei 8.036, de 11 de maio de 90, a qual, por intermédio de seu artigo 15, obriga todos os empregadores a depositar a cada mês em conta bancária vinculada a importância de 8% da remuneração paga ou devida do mês anterior a cada trabalhador. Bom dia, doutora Glaucia. Estou dando só uma introduçãozinha aqui do assunto. Já já eu chamo, tá ok? Ainda com base na Lei 8.036/90, em seu artigo 13, tem-se que os valores depositados na conta vinculada dos trabalhadores serão corrigidos monetariamente, com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização com juros de 3% ao ano. A Lei 8.177, de 1º de março de 91, da mesma forma, também determina que a TR, que é a taxa referencial, é o índice que deve ser adotado para a correção dos depósitos vinculados ao FGTS. Ocorre que, a contar do ano de 1999, a TR não refletiu mais a correção monetária, tendo se distanciado completamente dos índices oficiais de inflação, ou seja, é um índice que não acompanhou a inflação na realidade, e como consequência afetou a remuneração dos cotistas. Mas sobre isso eu vou estar chamando aqui, num bate-papo bem descontraído, bem bacana, a doutora Glaucia, que vai explicar melhor sobre isso. Convidá-la aqui. Bom dia! Doutora, tudo bom? Prazer, viu? Prazer é meu. Fiquei feliz com o seu convite. Eu vou colocar outros itens. Pois é, doutora, eu tive, né, que infelizmente eu tive que desmarcar aquela data porque eu falo aqui da cidade de São Luís, no Maranhão, a doutora do Rio Grande do Sul de Alegrete, né? Isso. Decorei o nome da cidade, a cidade tudo deve ser muito alegre, né? É? Aqui é conhecida como Ilha do Amor, Jamaica Brasileira. Louco. E aí, Alessandra, olha, a hora que eu tiver a oportunidade, vou conhecer o Maranhão. Deve ser lindo, deve ser maravilhoso. Sim, tem muita coisa bonita aqui, realmente. Realmente que agora que, de uns tempos pra cá, eu vou dizer assim, de uns 10 anos pra cá que começou a ser mais explorado, né? É. Esses locais turísticos, né? Tendo uma infraestrutura mínima, assim, né? E aí, o que tá acontecendo? Aqui, nós ainda estamos na temporada que é calor e não tem chuva. Porque só tem duas estações no Maranhão: calor com chuva Ah, e calor sem chuva. sério? Nossa, faz muito tempo, então. Inclusive, semana passada, retrasada, fez frio de novo, e a gente tá em novembro. Fez 13 graus, 14 graus. Tô aqui no sul, faz frio lá para o Henrique. Mas vamos conversar então, doutora, sobre revisão do FGTS. Eu acho que é um tema
quê? Eu, como falo É, e vamos dar bom dia para quem está entrando aqui rapidinho, né? Entrou o professor Henrique Aquino aqui na nossa live. Que honra, professor Henrique Aquino. Entrou o Luiz Romani também. Romani, que é da Abrada, um grande advogado aí da Abrada, a Associação lá brasileira do agronegócio, amigo também. Sejam bem. Ah, eu vi que a doutora salvou, né? Tem uma live salva, não é isso? Da sua participação? Ah, daí foi da CNA, foi da Confederação do Brasil. Tem uma live salva essa semana que fiz sobre a pandemia. Ah, tá certo. Porque eu olhei realmente uma publicação, eu olhei realmente, teve uma publicação. Uhum. Pois é, doutora, então o que que a gente vê que está acontecendo? Que o FGTS é um saldo que é depositado na conta do trabalhador, né? Que seria considerado como uma poupança forçada, né? Algo que ele não controla. E que, pelo que eu li da sua petição inicial, que a doutora até disponibilizou sobre essa ação de correção, não tem acompanhado o índice correto que o Supremo tem considerado, né? Que não seria a taxa referencial. Seria o IPCA, né? Seria isso? Na verdade, deixa eu dar um oi para a Mara também. Seja bem-vinda, Mara. Na verdade, o que acontece, Alexandre? Essa taxa foi considerada inconstitucional em 2013 porque ela não acompanha a inflação. Então, assim, o que acontece? É um fundo, né? O FGTS, ele é um fundo para Fundo de garantia. garantir aí do trabalhador que ele deveria estar ali com as taxas INPCA ou INPCAE para fim de correção, né? Para fins, porque ele não está acompanhando a inflação. Isso. Então, assim, ele é estado desde 2013. Então, imagina, uma poupança que é para o trabalhador, né, que é a TR por não estar acompanhando a inflação. Então, basicamente, Certo. né, do porquê estar com essas revisões. Então, eu até aqui na site do Jornal Contábil e uma adiou o julgamento da revisão. Então, o Supremo ainda não estabeleceu a altura. Realmente, o tema vai. Doutora, tá picotando para mim um áudio. Por que será? Ué, Tá picotando assim, tá pulando, tá pulando. pode ser internet. Será que a posição aqui, que eu já tentei mudar aqui a posição, para ver se para de acontecer isso, né? Vou ver se é a minha internet, eu não sei. Vou ver. Pode continuar, vamos testar aqui. Tá. Não, aí eu entrei agora no Jornal Contábil, que é um site bem confiável, é um site que está sempre atualizando, né, as questões previdenciárias, tributárias. E eles estão colocando aqui revisão, algo aguardado por muitos trabalhadores, algo que realmente já vi fundamentação legal, aquela questão a gente tem que aumentar. Além das pessoas que possuem FGTS, não ficaram o FGTS, também tem direito a essa revisão. Então, os parentes podem, o cônjuge sobrevivente, enfim, o herdeiro pode entrar também com essa ação de revisão para fins de revisão da FGTS do falecido. Então, assim, são várias possibilidades aí para Várias frentes. exatamente, várias possibilidades para estar trabalhando aí na área da revisão, na área do direito previdenciário. Na verdade, é um direito basicamente trabalhista, não é nem um tributo previdenciário, é um tributo trabalhista. Mas que Correto.
beneficiarista também pode fazer, né? Então, a princípio, a gente começa a entender que a revisão da FGTS, ela nada mais é do que colocar uma correção correta diante esse fundo de garantia do trabalhador para fins de dar continuidade à correção inflacionária, à inflação do Brasil. Porque em 2013, o próprio STF já considerou a TR inconstitucional na questão trabalhista. Então, já tive decisões trabalhistas de que a TR, né, que é a taxa referencial, ela seria... Não deveria ser aplicada. Exatamente. E mesmo assim eles continuaram aplicando. Exatamente. Então, desobedeceram, né? Eu coloquei até o fone, doutora, porque com o fone aí parou de picotar. Eu não sei se é meu aparelho, eu não sei o que é. ai, Agora eu tô conseguindo ouvir melhor. Eu vou estar segurando, porque fica bem embaixo aqui, não tem como eu apoiar embaixo, né? O conector do fone no meu modelo. sim. Certo, então com isso, aí significa que o FGTS, como ele faz parte do patrimônio, né, do trabalhador, ele está sendo lesado em seu patrimônio, não seria isso? Por isso que se faz necessário, né, dar entrada nessa correção, né? Exatamente. E outra coisa que eu também sempre digo, além dessas pessoas que já sacaram, além das pessoas que inclusive já faleceram, várias pessoas me perguntam, nossa, mas eu tenho tão pouco valor, né, que vale a pena entrar. Eu sempre digo assim, doutora, se tu tem 100 reais que é direito teu, vale a pena entrar, sabe? É direito teu, se tu tem 100, 200. Eu fiz cálculos que deu ali 500 reais e fiz cálculos que deu 70, 80 mil reais de correção. Puxa! Então, assim, tem muitos cálculos que eu tô vendo que se sair, né, de fato, né, essa revisão, vai ter muita gente que vai se beneficiar de forma correta, porque é um direito, né, do trabalhador receber os valores devidos em função da correção do FGTS. Então, Da correção justa, da correção legal. Exatamente. Então, assim, outra coisa que eu sempre digo também em lives em relação a essa revisão é que é uma forma também do advogado captar aí alguns clientes, porque como tem muita gente que tem direito, né, essa é uma revisão que basicamente todas as pessoas que trabalharam com carteira assinada a partir de 99 têm direito à revisão. Então, é muita gente, é muito brasileiro que tem esse direito. Aí podem perguntar, mas Glaucia, pode entrar sozinho na Justiça Federal? Pode. Sem advogado. Pode entrar, não tem problema nenhum, né? Dá para fazer. Inclusive, eu larguei a petição ali. O que eu vejo de problema, Alessandra, na questão de entrar sozinho, é que a pessoa não vai saber dar o andamento, né, no processo. Porque existem os despachos ali, e muitas vezes a pessoa, aquela que entrou, não vai conseguir dar o andamento, não vai conseguir fazer ali a réplica, enfim. Mas eu até coloco sempre um pedido de sobrestamento dos meus processos, justamente para ele não andar, para ele ficar de fato sobrestado até... Aguardando. Até a decisão final, né? Exatamente. Porque eu estava vendo aqui que estava em pauta. Deixa eu ver se eu consigo apoiar aqui. É porque é embaixo aqui o conector. Aí fica difícil apoiar. Mas eu não sei por quê. Acho que é meu aparelho. Acho que eu estou precisando comprar um novo. Deve ser isso. Porque começou a picotar muito. Mas com o fone, tranquilo, tranquilo. Tá dando para ouvir. Eu estava vendo aqui que entrou em pauta, se não me engano, era em maio, né? Estava lendo a respeito. Então, E aí saiu de pauta essa decisão, né? deixa eu só mandar um oi para a doutora Maria Pereira, que está aqui acompanhando a gente. Bom dia, pessoal. Ó, quem tiver dúvida, pode estar colocando. Tem um sinalzinho aqui de interrogação, é só clicar em cima. E aí você escreve a sua dúvida, assim, de uma forminha resumida que dê pra gente ler, né? Porque às vezes, quando a pergunta também é muito grande, não sai completa, né, doutora? Exatamente. E às vezes também vai subir nos comentários, a gente não consegue acompanhar. Já aconteceu isso comigo em live, eu não consegui responder as pessoas, mas é porque foi subindo muito, muito rápido, tanta gente que estava entrando. Pois é, doutora. Então, significa que uma hora ou outra o Supremo ele vai decidir definitivamente, vai bater o martelo, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre
essa questão da modulação dos efeitos que vai alcançar todos e por que que é interessante dar entrada agora. E fazer isso que a doutora falou, né? Sobrestar seus processos até É, com a. eu acho que, na verdade, isso aí é o principal, né, doutora Alessandra? Por quê? Se tiver modulação dos efeitos, pode ser que a pessoa que não entrou com o processo não tenha direito do retroativo desde lá do início. Pode ter direitos nos últimos 5 anos. Então, Essa prescrição que eu queria compreender, doutora. Essa prescrição aí quinquenal aí do FGTS aí que eu queria entender. Por que que é interessante entrar logo? isso é exatamente por causa disso, porque pode haver essa modulação dos efeitos, né? Então, pode acontecer várias coisas, na verdade, com esse processo, né? E por isso que é interessante já entrar. Outra coisa que eu sempre indico para todos os advogados que estão fazendo essa revisão, se for os valores acima desses 60 salários mínimos, que tenham cuidado aí para, de repente, falar com o cliente e deixar muito claro que se ele entrar renunciando os valores superiores a 60 salários mínimos, ele não tem problemas com sucumbência. Porém, se ele entrar com acima desses 60 salários mínimos lá na Justiça Federal, que daí não vai ser juizado federal, vai ser na Justiça Federal, pode haver Sim. porque daí se tu perde o processo, o advogado... Pode ter pagamento desses honorários de sucumbência. Bom dia, doutora. Entrou a minha colega aqui, doutora Shirlene. Ó, viu como vai subindo rápido? Vai subindo muito rápido aqui os comentários. A gente não acompanha. Ah, entendi, doutora, entendi. Interessante fazer esse pedido, né? Que se ultrapassar o valor de 60 mil reais, ou 66 mil? 66 mil? Isso. Deixa eu até... Esse valor, né? Mas a princípio, assim, o que que eu vejo disso? O advogado, ele tem que estar ciente dessa questão dos 60 salários mínimos, tá? Até vou calcular que dá 66 mil reais. É, 66 mil. Ele tem que estar ciente dessa questão do salário, do valor permitido pelo juizado, né? E Certo. claro para o cliente dele. Por quê? Porque senão pode haver essa sucumbência e é muito chato, é muito ruim, né? Tu entrar com uma ação que a pessoa às vezes nem sabia que tinha direito, daí tu vai lá e fala, olha, tu tem direito. Aí tu entra com um processo para ela, perde e ela ainda tem que pagar lá um valor super alto, porque vai ser, de repente, 10% do valor da causa. Então, se o valor é 100 mil reais, vai ser 10 mil reais da sucumbência. Poxa. Então, são valores muito altos para quem está só querendo testar, né, um direito de testar no sentido de eu tenho direito, o STF ainda está decidindo, mas ainda não sei se vou ganhar ou não. Então, Ainda não tem um martelo batido, seria isso. Ainda não era algo já pacificado, vamos dizer assim, um entendimento. É definitivo, vai ser decidido daquela forma, pode entrar. Então, quer dizer, como ainda não está isso, corre esse risco. Então, é interessante fazer esse pedido, né? Na própria petição, esse pedido, né? No finalzinho, né? Que renuncia, o que exceder. Isso, tu renuncia, né, ao excedente de 60 salários mínimos, até no próprio EPROC, aqui no Rio Grande do Sul é EPROC, não sei como é que é aí, doutora, mas aqui dá colocar ali, tem um ícone que dá pra gente já descartar, né, os excedentes na própria petição, no sistema de processamento eletrônico, do processo eletrônico. Então, basicamente, eu sempre aconselho os advogados a fazerem isso, né? Mas deixar claro para o cliente e, de preferência, fazer com que ele assine uma declaração de que ele está ciente desse excedente. Por quê? O que acontece? Digamos que dê certo, digamos que realmente a revisão saia. E aquela pessoa que tinha 150 mil para receber, vai receber só 66. A culpa vai ser do advogado sempre. Porque eles vão falar assim, ai, doutora, mas eu perdi mais de 50 mil reais aqui. Então, por isso que é importante fazer uma declaração aí para o cliente assinar. Entendi. Porque Para o advogado também se resguardar, né, doutora? exatamente. Daí tu fala, não, olha, eu te expliquei o porquê, né, o motivo pelo qual a gente pediu só 60 salários mínimos, porque pode ser
que poderia ter, que ia perder, teria pagar a sucumbência, sabe? Então, todos os que eu entro nesse processo, eu deixo certo, né? Em primeiro lugar, não é certa essa revisão, né? A gente não sabe de verdade se vai sair ou não, é que nem a revisão da vida toda. E a gente Sim. está muito claro para o cliente que pode ser, né, que pode haver aí a sucumbência, caso ele queira deixar aí o valor atualizado, um valor acima de 66 mil reais. Ah, importante então ressaltar isso aí. Bom dia, pessoal. Tá entrando aqui mig.8. Bom dia, advogado Aldemar Marinho, doutora Fábia Cruz, Ariagnes A Cartum. grande advogada. Pois é, doutora. Então a senhora tem dado entrada, eles estão então paralisados, vamos dizer assim, aguardando, né? Todos estão sobre. Aqui, na verdade, doutora, tem processos que tiveram andamento, tá? Que foram dado andamento e que saiu sentença. Então, tem processos que já saíram sentença e que, né, a pessoa perdeu ali e já gerou uma coisa julgada. Na verdade, assim, por isso que quando a gente. Ah, já está gerando as jurisprudências, né? Então, assim, o que acontece? É importante a gente pedir o sobressamento, pedir ali no início, porque a gente não corre esse risco, né, de ter que fazer aí a réplica, porque daí, como eles são obrigados a contestar, né, a Caixa Econômica Federal é obrigada a contestar, se a gente não pede, Sim. o juiz não dá o sobressamento, né? Na verdade, todos os juízes, na maior parte dos estados, estão sobrestando esses processos, mas digamos que algum não deixe sobrestado, o problema é esse, daí tu vai dar andamento e já tiveram, né, várias pessoas que já transitam julgado esses processos. Então, por isso que é importante, assim, deixar... Tem coisas que a gente precisa entender no processo, né? No processo penitenciário, processo civil, processo... Toda a parte processual mesmo do nosso trabalho, porque pode haver aí, como eu disse, a sucumbência para o cliente, pode haver a trânsito julgado, pode haver a coisa julgada, e ele não poderá mais entrar com a exceção, porque já foi feito o mesmo pedido, mesma causa de pedido. Uhum. Então, é interessante, né, a gente falar sobre esse pedido de sobressamento nos processos. Inclusive, o modelo que eu fiz, eu alterei todo o modelo. Aquele modelo que eu mando para vocês é meu mesmo. Super caprichado, eu vi aqui, nossa, muitas páginas, muita coisa, bem detalhado, doutora. Eu estava lendo aqui. Então, eu fiz justamente para que não dê brecha para esse tipo de coisa acontecer. Então, mas o principal, eu sempre digo, o advogado, ele tem que deixar muito ciente o cliente, sabe? O cliente é o principal Interessado. peça ali do processo, porque assim, ele pode sim depois vir a discutir com o advogado o porquê que ele vai ter que pagar sucumbência, o porquê que ele vai ter que, né? Enfim, são coisas que a gente tem que deixar muito ciente e fazer sempre o cliente assinar essa declaração para Importante ressaltar isso aí, viu? a ciência, exatamente. Eu não havia pensado nisso, não. Nessa questão aí, desses honorários de sucumbência, viu? Doutora, a gente sabe que, infelizmente, o cliente vai falar do advogado. Se tu não deixar as coisas. Às vezes a gente deixando tudo muito claro, né? Já se incomoda com alguma coisinha ou outra. Por isso que é importante nós nos resguardarmos sempre, né, em relação a documentos, em relação a... Por que que eu faço, inclusive, quando eu atendo, eu estou atendendo online, né, de forma online agora, por enquanto, mas eu quero Sim. futuramente abrir meu escritório físico aqui em Alegrete. Por que que eu deixo salvo no WhatsApp, quando eu faço atendimento, toda a minha explicação? A conversa, sim. Porque ali está a prova de que eu expliquei de forma totalmente clara, né, que a pessoa entendeu que existe essa... Todo o procedimento. Exatamente. Do que ele está abrindo mão, por que está abrindo mão. Exatamente. Então é muito importante a gente deixar claro isso.
em qualquer processo, né, doutor? Na verdade, em qualquer processo, a gente tem que explicar para o cliente, porque muitas pessoas não sabem, inclusive, quando a gente ganha sucumbência, o que é esses valores, o que são esses valores. Uhum. Eu já tive Certo. um certo incômodo com um cliente que foi na OAB me denunciar porque eu ganhei mais que ele no processo. E, na verdade, não teve. Puxa, Foi uma questão de que eu tinha ganho uma sucumbência. E, claro, eu tinha contrato, né? Tava tudo certinho. O processo eletrônico é maravilhoso. tudo documentadinho. É, porque Aqui é utilizado, doutor, o PJE. O IPROC já foi. O IPROC não é utilizado aqui, não. É o PJE, eu atualmente. aqui a Justiça Federal usa o EPROC. Eu, particularmente, gosto muito do EPROC, eu gosto bastante. E também eu sempre peço destacamento de honorários, né, na via judicial, então, para deixar também separados os honorários. Mas basicamente é isso. Basicamente, a gente tem que se resguardar sempre, deixando um documento, né, assinado pelo cliente, com ciência de todos os acontecimentos do processo. Entrou o doutor Fred Klein, conhece? Doutor Fred, querido, Ele deu entrada aí, é porque eu não quis interromper sim, sua explicação. doutor Fred aqui de Sapiranga, do Rio Grande do Sul. Outro dia eu fui lá ver ele, a gente é bem amigos, eu e o doutor Fred. Bem parceiro, né? Não, ele é fantástico, ele dá muitos cursos maravilhosos. Acho que hoje, inclusive, ele está com um curso de BPC na Black Friday. Então, hoje, na verdade, tem muita gente, né, com muitos cursos bons aí, liberando descontos da Black Friday. Então, Ao final, vamos falar da sua mentoria. Vai ter esse momentozinho, tá tá bom? E doutora, e sobre os documentos, para quem tem interesse em entrar, né? O que que é necessário? É bem simples, né? bem Para integrar a petição. assim, é só. E é importante falar também, doutora, que sempre junte o cálculo, sabe? É sempre importante juntar o cálculo. Sim. Então, eu faço particularmente o cálculo no cálculo jurídico, tá? Porque eu achei o melhor site para fazer esse tipo de cálculo foi no cálculo jurídico. Sim. Daí tu só tem que juntar procuração, documentos básicos do cliente, né? RG, CPF, comprovante de residência e a CTPS e o extrato do FGTS. Então, assim, basicamente são esses os documentos. Extrato do E FGTS, para o cliente, onde que ele pode obter esses extratos? Site da Caixa, pelo aplicativo, indo na própria agência? as três Como você orienta? As três formas. A princípio, para mim, é muito melhor eu pegar em PDF. Por quê? Porque daí eu jogo lá no sistema de cálculo e já sai na hora o resultado. Então, para quem está fazendo os cálculos, né, nesse sistema de cálculos, preferencialmente eu peço em PDF já pelo site da Caixa. Tem ali, tu só coloca, joga no Uhum. extrato FGTS, vai aparecer ali o site, daí a pessoa faz o cadastro, enfim, se não tiver. E pelo aplicativo também dá para baixar. Então, basicamente é isso, sabe? Eu prefiro o PDF, porque daí eu só jogo ali no. Que facilita pelo próprio aplicativo realizar juntar todas aquelas planilhas, né? Todas aquelas planilhas de cálculo e já calcular o total, né? Exatamente, Aplicado o índice correto. exatamente. Então, eu aconselho, né, os advogados a pagarem um sistema de cálculo para quem está fazendo várias questões. E é interessante também, doutor, eu falar aqui para quem está acompanhando essa live que quem quer ganhar dinheiro agora no final do ano, quem quer captar clientes para ganhar mesmo um dinheirinho extra, eu estou fazendo muito isso, eu cobro para dar entrada nessas ações. E vocês podem cobrar aí o valor de uma consulta, por exemplo, que daí já é o valor do cálculo, né? Tu cobra ali o valor sei lá, 250, 300, 350 reais para dar entrada nessa ação. Por quê? Ah, sim. É muito importante a gente cobrar para entrar, porque se caso essa revisão não sair, nós trabalhamos, nós captamos o cliente, nós fizemos todo o nosso processo e não ganhamos nada. Então, É se a gente... como diz o professor Márcio Hartz, valorize o seu trabalho. Exatamente. Tem que acabar essa cultura, né, de não cobrar. Ó, a Maria Pereira, advogada, está falando aqui, amando a live. Ah, Doutora, por favor, se tiver dúvida, não tem problema não. Não tem nenhuma pergunta boba não, viu?
Pode fazer a pergunta de vocês, tranquilo, tranquilo, de boa. Estamos aqui para solucionar. Então, assim, doutora Alessandra, o que que eu vejo? Assim, hoje, como tem muita gente que tem esse direito, digamos que agora, essa semana, vocês façam um post. Eu acabei de postar, inclusive, hoje de manhã, uma postagem sobre o que é a revisão do FGTS. Post, Sim. uma postagem simplesmente informando quem tem direito, né? Qual que é os documentos, enfim. Se vocês captarem, Desde 1999 até 2013, na verdade, até os dias atuais. até os dias atuais. Então, quem tem o Instagram, aí faz uma postagem, faz uma publicação, coloca lá no Facebook também sobre isso. Por quê? Se vocês tiverem aí até o final do ano 10 clientes cobrando R$ 300, vocês já vão garantir aí R$ 3.000 para o final do ano, para pagar a anuidade da OAB, pagar IPVA, pagar todas essas, né? Que no final do ano a gente fica. Vai vir tanta conta agora nessa transição Então, eu do final do ano. eu sempre indico, né, essas ações para justamente, como é uma ação relativamente fácil de entrar, tu só vai juntar que nem eu falei, o cálculo, o extrato do FGTS e o STPS da pessoa. É fácil, né, de captar esse cliente, porque todas as pessoas que trabalharam com carteira assinada, inclusive falecidos, inclusive pessoas que já sacaram o FGTS, pessoas que já, né, enfim, todas as pessoas que tiveram FGTS têm direito, independente de ter sacado ou não esse FGTS. Então, Temos uma perguntinha aqui. diga. Ó, Andresa Bertoletti, tenho dúvida na questão do cálculo do FGTS, onde procuro. Provavelmente deve ser a fórmula, né? Seria isso que ela O, teria dúvida em relação. o cálculo, o próprio cálculo jurídico, ele tem um vídeo bem explicativo, ensinando sabe, o passo a passo ali, como é que faz, como é que não faz, porque daí tu tem que escolher o IPCAE ou INPC. Eu faço particularmente os dois cálculos e coloco os dois cálculos, porque tem Junta os eu dois. junto os dois. Por quê? A gente não sabe qual que é a correção que vai ser decidida. Se vai ser o IPCAE ou o NPC. Então eu junto os dois Uhum. para já ver ali o cálculo, né? De caso tenha ali uma discussão do cálculo, já tá ali o teu cálculo, né? Vocês só vão discutir aí o que a outra parte, né, a Caixa colocar. Mas outra coisa que eu também, em relação ao cálculo, sempre falo é que eu pago hoje R$ 136 do cálculo jurídico. Então, se eu fizer um cálculo por mês, cobrando Por ano. R$ 136 Esse valor de é por mês? Ah, por É por mês. mês. Ah, certo. Então, se eu fizer um cálculo no mês, eu já pago a minha plataforma do cálculo jurídico. E eu uso o cálculo jurídico para vários outros cálculos, né? Eles têm vários cálculos. Então, vale a pena para quem trabalha. Tem vários programas, né, doutora? Tem vários programas. Tem prévios, né? Tem o Prévios. Na verdade, eu uso os três. Eu uso o Prévios, o cálculo jurídico e o previdenciarista. Mas é que cada um tem as suas peculiaridades. Eu uso os três, eu pago esses três porque eu uso muito. Então, eu acho que eu sempre digo que são os meus estagiários, porque eu não eu pago, né, essas plataformas primeiro auxiliares ali no meu dia a dia da advocacia previdenciária. Mas é interessante eu falar para vocês, então, que se vocês fizerem aí uma captação legal de clientes até o final do ano, mandem essa questão da FGTS, façam uma lista de transmissão aí no WhatsApp para clientes de vocês, porque vocês podem informar os próprios clientes de vocês. Todas as pessoas que possuem FGTS, clientes de vocês, informem. Porque daí, se vocês cobrarem R$ 300 para entrar com a sessão, pode ser que tenha 10 pessoas que queiram fazer esse cálculo com vocês. E vocês vão estar ganhando aí R$ 3.000 extra, que nem eu digo, só captando de forma legal o cliente. Vai ser um capital de giro para a manutenção do próprio escritório, né? Exatamente. Então a gente tem que achar formas aí, né, doutora, de ter um capital de giro no escritório, de ter formas de captação de verbas, de valores de forma recorrente. Né? E essa é uma revisão que a gente consegue, de fato,
mais clientes porque muita gente tem direito. E mesmo que não seja, né, 100% certo que a gente vai ganhar, porque ainda falta um voto lá no STF, é um risco da pessoa e é um risco nosso. E o que a pessoa Eu vai, não sei com quem tá esse voto. se eu não me engano, é o Alexandre de Moraes, salvo engano. Sempre fica na mão dele, né? A revisão deve dar toda a mesma coisa, né? Deu 5-5 e ele para desempatar. Exatamente. Então, basicamente é isso. Então, eu sempre ensino e eu dou esse modelo para vocês, advogados. Está lá no meu Telegram, eu vou disponibilizar de novo esse modelo, porque é muito simples vocês fazerem o cálculo, né? E protocolarem aí para mesmo de recursos agora para o final do ano, né? A gente sabe, nós autônomos, a gente precisa saber empreender dentro do direito, a gente precisa saber empreender dentro da nossa profissão. E isso a gente não aprende na faculdade, ninguém nos ensina a empreender, a vender serviços, a vender o nosso produto, né? Porque isso não deixa de ser um produto, né? É uma ação de revisão que não está ainda 100%, como é que eu vou dizer? A gente não sabe o que vai dar, né? Mas se a pessoa... Ainda não bateram o martelo. Exatamente. Mas se a pessoa quiser entrar, o que ela vai gastar? R$ 300, R$ 500. E ela poderá ter aí um lucro de 50 mil, 60 mil reais. Então, basicamente é isso. O contrato de honorários eu sempre faço com 30% do proveito econômico. E sempre Quanto por cento, doutora, que falhou? Quanto por cento? 30%. Ah, 30%. Sempre Eu não sei por que que o áudio está picotando. Não tem nada a ver com a distância, né? não deve ser. Não, Então é internet, é alguma coisa. é, mas Pois é, então 30% do proveito econômico, né? Para colocar no. e o meu contrato, eu sempre faço um contrato de risco. Eu coloco o contrato de risco. Por quê? Porque a pessoa está ciente que não é certo. Então, assim, tem clientes que, infelizmente, ficam me perguntando o tempo todo sobre, doutora, como é que tá a minha revisão? Já saiu algo? Então, eu já mando assim, Eles têm que acompanhar o STF. Só depois é que os juízes vão realmente decidir se estão sobrestados, né? Tem esse pedido. E até acho que eles, por uma precaução, também devem fazer isso quando não há esse pedido. Eu acredito, doutora. exatamente. Eles devem estar aguardando também para não ter nenhum tipo de prejuízo para a parte, né? Então, assim, resumindo, a gente tem que tomar cuidado com os 60 salários mínimos, né? Se ultrapassar, deixar ciente o cliente de que se ultrapassar, ele pode pagar, vir a pagar sucumbência. Então, deixar já Importante. pronto uma declaração, né, dando ciência a isso, ou se ele quiser renunciar a esses valores, faz a pessoa assinar essa declaração dando ciência, né, que ela está Sim, descartar, né, esse excedente. Então, é muito importante a gente se resguardar precaver. com documentos. Então, basicamente isso. Sempre juntar o cálculo, sempre juntar os extratos, sempre juntar ali a documentação básica, que é a CTPS, enfim, procuração, RG, CPF e comprovante de residência, e pedir sobrestamento. É basicamente isso. Bacana, vou salvar essa live ao final e vou rever. E vou rever. E vou ver o cálculo jurídico, porque, como a doutora falou, né, cada tipo de programa, né, ele vai ser, digamos assim, mais especializado, digamos assim, num tipo de demanda e vai facilitar mais para o advogado, né? Por E isso que a doutora está indicando o cálculo jurídico, né? exato. Alessandra, tem como fazer gratuito também. Eu até não vou saber te dizer aonde procurar, mas se vocês colocarem no Google, tem locais que dá para fazer esse cálculo de forma gratuita. O problema é que não vai ser automática como no cálculo jurídico. Vocês vão ter que digitar todos os valores, mas tem como fazer. É uma opção também, né, para quem não quer gastar aí com plataformas de cálculo, dá para Eu fazer. vou ver direitinho uma plataforma aqui de um advogado daqui de São Luís, que ele está dando inclusive aula
para a pós-graduação de Direito do Trabalho e Previdenciário, que é o GOI Júnior, e ele trabalha também nessa área de Direito da Informática, Direito Uhum, Informático, eu não sei como chama, mas me parece, eu vou olhar direitinho depois, essa plataforma dele. Aí eu vou mandar para a doutora dar uma olhadinha, ver se tá ok, se não é muito complicado para a pessoa fazer seus próprios cálculos. uhum. E aí a doutora pode até, de repente, até indicar, né? Claro, Porque ele entendeu? Porque ele está publicando, tem uma página, na realidade, que a gente abre, ele vai explicar essa ação do FGTS, e o que ele estava vendendo, na realidade, era um e-book, que uhum, já era para uma obra assistencial, que ele ia doar os valores, reverter os valores e tal. Mas em relação à ferramenta, é gratuita. Então eu vou olhar direitinho, aí como a doutora já tem essa prática uhum. de realizar esses cálculos, eu vou enviar, entendeu, esse caminho para a doutora baixar e ver se essa ferramenta está ok até para publicar para as pessoas, né? Para que chegue a Claro, mais pessoas que têm interesse em claro, não. realizar esse cálculo. Vamos divulgar sim. Eu acho que tudo é válido, né, doutora? Eu acho que quando é para auxiliar o advogado, a gente tem que divulgar, né? A gente tem que estar juntos, a gente tem que se unir para É conseguir, verdade. né, o nosso sucesso financeiro, nosso sucesso pessoal, profissional. A gente tem que se unir. Eu sempre digo que ninguém cresce sozinho. Então, por isso que É eu verdade. grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp, onde a gente está o tempo todo se ajudando. Eu aprendo muito. Eu também ensino quando eu posso, quando eu sei, né, o que eu tô responder a pergunta. Então, eu sempre digo assim, eu não sei tudo, é impossível saber tudo, porque Mas está na busca, né? Como todos nós. Na realidade, ninguém sabe tudo, ninguém domina tudo. então a gente tem que estar sempre em constante estudo, em constante aprendizado aí para conseguir se ajudar. Né? Eu acho que a advocacia ela está mudando nesse sentido, né? Antigamente a gente via muitas brigas, litígios entre advogados, né? Aquela questão de, enfim, Enfraquece a classe, né, doutora? então assim, eu acho que se eu te ajudar, eu vou estar crescendo também, eu vou estar auxiliando na advocacia brasileira, eu vou estar auxiliando os advogados a conquistarem aí mais espaço, a conquistarem mais clientes, a fazerem coisas que eu estou fazendo que está dando certo. Então, por que eu vou ficar escondendo isso? Eu acho que a gente tem que ter essa visão. Porque esconder a informação, né? Exatamente. Então, eu sempre digo nas lives também, eu já escutei assim, Glaucia, mas por que tu dá o ouro? Falei, gente, não existe ouro, sabe? Não existe. Mas quando o cliente quer, doutora, não tem dessa, ele vai procurar você. Exatamente, Se exatamente. ele não se sentir seguro para entrar sozinho, ele vai te procurar. E Vai ter você como referência, entendeu? isso, por exemplo, assim, eu cobro, eu acho tão barato R$ 300 para fazer uma ação bem corretinha, sem problemas com sucumbência, sem problemas com, enfim, com andamento. Nossa, a petição tá caprichada aqui. Então, assim, vale muito mais a pena pagar um advogado. E outra coisa, eu falo R$ 300, mas vocês podem cobrar o que vocês quiserem, na verdade. Vocês podem cobrar um salário mínimo, né? Porque se a pessoa, o cálculo deu R$ 60.000, o que é um salário mínimo diante o valor que ela pode receber aí, né? Então, vocês podem cobrar. A OAB, geralmente na tabela, ela fala aqui, Isso. a tabela diz R$ 2.000, 2.000 e alguma coisa, para revisões. Mas eu sempre digo assim, como é que tu vai cobrar 2.000 de uma revisão que deu um valor de 5.000, por exemplo, ou de R$ 4.000? Então, a gente tem que equilibrar Aham. a hora do contrato de honorários em relação ao, ao próprio processo. Então, por isso que eu cobro 30% do retroativo, mais um valor fixo para dar entrada no processo. Porque eu coloquei um valor baixo, mas um valor que as pessoas, né? Acessível Um valor para as acessível pessoas. e que é a escolha da pessoa, né? É a escolha dela. Então, ela vai ter um. Eu dou garantia de que ela vai receber se caso o STF decidir, né, essa questão da revisão, eu dou todas as garantias, só que o contrato realmente é um contrato de risco. E eu De coloco risco. no próprio contrato de honorários, eu coloco ali contrato de risco. E explico para ela por Letras grandes, né, doutora? Em letras bem grandes. exatamente. Destacado. Porque daqui a pouco as pessoas, mas eu paguei lá para ela e ela não fez nada, né? Enfim, a gente sabe que infelizmente tem muito cliente que não
consegue entender. Então a gente tem que deixar total, assim, um entendimento total daquela pessoa para que ela consiga entender todo o processo e sempre advogadas perguntem. Vocês entenderam que não é certo, que essa revisão não, a gente não sabe se vai sair ou não, que a gente está dependendo Uhum. F. Então é importante a gente explicar, ter essa paciência, né, para explicar com calma para os clientes Sim. e realmente depois pode dar dor de cabeça aí para vocês se vocês não tiverem bem colocadas essas questões. Correto. E doutora, como eu vou salvar a live, se quiser me dar o link de acesso para o seu WhatsApp para ter essas informações, né? Toda, Não sei se pode, não sei se toda, deve colocar assim em post o link para que as pessoas acessem, ou é melhor ir pela sua bio? Melhor ir pela sua bio, né? na verdade, ali na minha bio tem um link, que são vários links, na verdade, que daí o pessoal pode entrar no grupo de WhatsApp, que é um grupo para advogados, é um grupo de estudo, é um grupo de troca de conhecimento, não é um grupo para clientes, então troca de conhecimento Não é para tirar dúvida não é para tirar dúvida, é para tirar dúvidas do advogado, não do cliente. do advogado. Exatamente. Então, quem quer entrar, tem ali no meu link, no link na bio. Tem o meu Telegram, que também eu jogo lá modelos de tudo que é coisa para ajudar também os advogados, modelo da petição da FGTS, modelo de contrato de honorário, modelo de várias coisas. E quem quer entrar em contato comigo, tem também ali o botãozinho do WhatsApp para falar comigo. Mas basicamente é isso. É uma questão de inteligência coletiva que eu chamo, é uma questão de troca de conhecimento entre os advogados. Isso é muito bom. Agradeço muito, viu? Suas explicações, aprendi demais agora. Eu vou deixar salva essa live, vou rever, pode deixar que eu vou rever direitinho. Vou mandar essa ferramenta aí que esse advogado está disponibilizando gratuito para ver se realmente não é tão trabalhoso, né, de colocar, vamos dizer assim, manualmente, um por um, e a pessoa possa se confundir ou calcular errado para evitar isso, né? E eu queria, por último, agora a gente está na reta final da live, que a doutora falasse um pouquinho sobre a sua monitoria, né? Monitoria 4.0 que eu estava vendo, do que se trata essa monitoria? É a mentoria 4D que eu chamo. A mentoria. Vou explicar o que é. Na verdade, doutora, o que eu vi, assim, eu lancei um curso em agosto, final de agosto, início de setembro, e eu percebi que muitos advogados estavam meio perdidos, assim, de verdade, não sabiam para onde ir, para que lado ir, para quem que eu sou, o que Sim. fazer da vida, o que, sabe? Aquela questão assim, meu Deus, eu preciso de Por algum. onde eu sigo? Qual o caminho? Preciso de uma luz, uma orientação. E daí, vendo essa deficiência, né, dentro da advocacia, eu criei essa mentoria e está sendo um sucesso, assim, nossa, todas as pessoas que eu fiz, que eu dei a mentoria até hoje, não foram muitas, eu dei 10 mentorias esse mês e ainda está com o preço Puxa. Friday, tá ali no link da bio também. Então, todas as pessoas saíram assim muito emocionadas, muito com a cabeça muito mais aberta, sabe? Transformada, né? Exatamente. Então, assim, até muitas pessoas me pediram para eu dar continuidade à mentoria, para eu dar mentorias por 3 meses, por 2 meses. Então, eu tô vendo aí, Uhum. vendo eu abrir uma mentoria pessoal, né, particular, para advogados, para de fato ver as pessoas crescendo. E por que 4D? Porque eu ensino a pessoa a fazer no mínimo 4 dígitos por mês, que seria de 1.000 a 9.000 reais dentro da advocacia previdenciária. Fazendo essas questões que eu estou te falando aqui, que eu estou falando nessa live, de captação de clientes de revisão da FGTS, revisão da vida toda, como cobrar, como fazer isso, né? Como eu consigo fazer a cobrança da própria consulta, né? O consultivo, eu acho que a gente tem que começar a mudar esse. Isso não é uma cultura muito daqui, eu vou ser sincera, porque meu irmão também é advogado, né? E então assim tenho falado sobre isso com ele, mas ele ainda está um pouquinho relutante, porque ele diz que isso afasta muito o cliente, então ele acha assim que isso é só uma cultura do sul. Então Não, eu queria assim para desmistificar isso, porque a gente tem que começar, entendeu? No gente, primeiro caso que eu peguei, eu coloquei sim em contrato de honorário. Primeiro caso assim, do pedido de um benefício, não só uma limpeza de quinismo, uma coisa mais simples.
Eu coloquei um valor a título de honorário e me senti muito bem. Inclusive, eu questionei meu irmão, e aí, você acha que eu devo colocar? E ele falou, eu não pratico isso não. Eu digo, mas eu vou colocar. Se a cliente reclamar, eu explico por quê. Exa- Essa mudança de cultura, né, de valorização. Porque você vai ao médico, para ele olhar uma lesão na sua pele, para ele indicar um medicamento, para ele explicar o que está acontecendo no seu organismo, para ele receitar, para ele indicar um local de fazer exame e tal. Ele cobra. Eles cobram o quê? No mínimo 250, R$ 300. É o mínimo aqui. Exatamente, exatamente. Então, basicamente, Alessandra, não é uma questão de regiões. Na verdade, todas as cidades do Brasil, a maior parte dos advogados tem esse pensamento de que se eu cobrar a consulta, Vai afastar. não vai querer. Mas eu sempre digo assim, eu fiz testes, né? Eu comecei fazendo testes. Eu falei, bom, se os outros não cobram, se aquela pessoa me procurou, é porque ela quer me contratar, sabe? Eu sempre parto desse princípio. E se ela não quer pagar a consulta, ela só vai tirar uma dúvida e vai sair daqui e vai procurar outro profissional, né? Então, geralmente, eu já mando o link de pagamento da consulta e eu só atendo após o pagamento da consulta. Ah, mas é só uma. Não me interessa se é só uma pergunta ou não. Eu acho que a gente tem que começar a valorização na nossa mente. Na verdade, tudo é aqui que a gente tem que mudar. Então, se vocês fizeram uma faculdade 5 anos ali de direito, fizeram pós-graduação, estão aí com várias demandas, né? Vários gastos aí. E cursos que todo tempo a gente está fazendo, né? Eu que sou nova na área, todo tempo são tantos cursos, né? Tudo tem um custo, tem um esforço, né? Então, assim, De... por exemplo, fico pensando, se eu precisar de um advogado, Glaucia, preciso de um advogado para tratar de algum assunto que eu não entendo. Eu vou pagar, eu vou já pensar, né? Não, eu vou ter que pagar um honorário ali da consulta. Glaucia, já penso assim, né? Então, por que não Glaucia, não vou cobrar a consulta? Né? Por mais que às vezes a gente fique, não, mas é um BPC, né? É algo para uma pessoa que está muito. necessitada. Meu Ah, irmão fala assim, a pessoa já está passando fome, Alessandra, como é que eu vou cobrar? aí vocês Ele fala assim. cobrar ao final, mas cobrem, não deixem de cobrar a questão do valor da consulta. Né? Se a pessoa não tem no momento ali, eu cobro ao final os 250, R$ 300 da consulta, mas eu sempre cobro, porque eu acho que a gente tem que começar a valorização dentro de casa. Quem vai valorizar a tua advocacia é tu mesmo. Então, por que que hoje tem. Por que que assim, eu sempre digo assim, tem canetas, a caneta Bic custa, sei lá, R$ 1. A, a caneta Montblanc custa R$ 2.000. Por que que tem gente que paga a Montblanc e por que que tem gente que paga a Bic? Então, eu faço essa comparação meio boba do advogado. Se eu quero Sim. um consultivo que eu vou, de fato, resolver o meu problema, eu vou pagar R$ 500 pela consulta, eu vou pagar R$ 300 pela consulta. Agora, se eu só quero, né, não quero resolver um problema, eu vou em qualquer advogado, não quero, sabe? Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ter. Se tu cobra, é porque tá boa. Então, eu quero. Pela qualidade do serviço, do atendimento, a segurança, né, que o profissional passa naquela área específica, né, e tudo tem um custo muito grande, realmente. E as mudanças na nossa área, todo o tempo, doutora. É, Porque eu cheguei falando para o meu irmão coisas que ele não estava acompanhando, devido ele estar atendendo muito, o ritmo muito rápido de atendimento, então ele não tem esse tempo de parar, de estar abrindo notícias ou vendo diário ou qualquer coisa assim. Então ele até se surpreendeu, nossa, tem coisa que tá sabendo mais do que eu, como é que você tá sabendo? É porque eu tô ligadinho, eu tô antenada, mas quando já chega esse ritmo aí de atendimento, como é que faz, doutora? Como é a sua experiência? Tira 2 horas por dia para dar uma olhadinha, como é que faz? assim, eu sempre digo que a gente tem que ter sempre o Diário Oficial da União. Sempre, baixa o Diário Oficial. E tem uma forma também, parece que eles mandam pelo e-mail. Estavam me mandando e pararam de mandar. Tem uma forma que você coloca seu e-mail, aí eles vão todo dia enviando. Tem vários sites, né, que te informam e tudo mais, mas a princípio eu basicamente olho pelo Diário Oficial
E eu acompanho, né? Todos os Instagrams, o Fred, o Dr. Fred Klein sempre coloca atualizações. Tem vários advogados que estão sempre, né, atualizando no Instagram Sim. a legislação previdenciária. Então, eu uso muito o Instagram também para atualização legislativa. Claro que a legislação a gente tem que estar sempre vendo onde, né, aqui no site do governo mesmo, para a gente ver todas as portarias, mas realmente são muitas portarias, né? Semanalmente sai alguma portaria diferente. Então, é importante seguir pessoas que estão aí nos auxiliando a. E projetos de lei também já anunciando alterações, né? Projetos de lei. Pois é, doutora. Então, vamos agora para a reta final. Então, pessoal, quem tiver interesse, né, vão no Instagram da doutora, tem bem aqui em cima, você clica bem aqui em cima, aqui na live, aqui, ó, bem em cima, tem o nome dela. Vocês vão no link da bio e podem estar obtendo material, né, ou pelo Telegram, né, ou pelo WhatsApp. E eu queria agradecer muito, doutora. Vou enviar a ferramenta, depois a doutora me diga, porque tem uma cliente que surgiu para mim, mas eu vou dizer, o que eu tive mais dificuldade foi a questão dos cálculos, de não errar esses cálculos. Por isso que eu Sim. preciso ver um programa de cálculo, porque eu não peguei, assim, uma demanda, assim, por exemplo, de 10 pessoas, não surgiram ainda, assim, porque eu não tenho divulgado tanto. Então, Uhum. eu tendo essa segurança de onde eu vou calcular, aí fica mais fácil de eu estar oferecendo esse serviço, entendeu? Para formar esse capital de giro, Exatamente. Não, entendeu? e é isso, gente. Façam isso, procurem divulgar essa revisão para captação de cliente. Mandem, façam uma lista de transmissão aí no WhatsApp de vocês para mandar essas informações para os próprios clientes de vocês que já são clientes. Isso é permitido pela OAB, é legal. Então, digamos que vocês vendam essa ação por R$ 300 para dar entrada. Com 10 ações, vocês vão ter R$ 3.000, já vão estar aí R$ 3.000. pagar a anuidade da OAB, pagar IPVA, pagar essa coisa arada que a gente tem no final do ano. Então, vamos aprender Verdade. a vender dentro do direito, vendendo serviços e usando a internet para isso, usando a internet para divulgar o nosso trabalho, para divulgar, porque esse tipo de ação não precisa ter um atendimento pessoal. Manda a procuração por e-mail, manda a procuração por WhatsApp, a pessoa imprime, assina, te manda foto. Eu estou fazendo isso, eu faço só isso, né? Mando tudo por WhatsApp, a pessoa assina, me devolve, eu entro com a ação tranquilo, muito, muito fácil. O modelo dessa petição tá lá no meu Telegram, vou colocar de novo, porque, né, seguido me pede, então vou deixar agora a live de novo, salvo o modelo dessa peça. E é isso, Alessandra, queria te agradecer pelo convite, foi muito bom conversar contigo, né, bater. Eu que agradeço. E tô aqui com meu chimarrão, daqui a pouco já começo também meus trabalhos aqui. O E que foi que eu perguntei? Eu perguntei, o chimarrão é bom para quê, doutora? Que eu perguntei? Eu não lembro direito. para gripe, Ele. né? Porque eu tava, gente, é porque realmente com a variação brusca de temperatura, né, você tá num calor muito grande aqui no Maranhão, aí você entra numa OAB gelada. Aí você sai, pega o carro, tá super quente. Então essa transição de temperatura vai para o escritório de tarde e É, aí eu acabei realmente tendo um processo alérgico forte, por isso que eu tive que adiar a live. Mas estamos aqui, eu quero agradecer muito as suas informações. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Assim, pela sua mentalidade de fortalecimento da classe, isso é muito importante, de ajudar as pessoas com informação correta, entendeu? Mostrar que não é complicado. Isso só engrandece a classe, só fortalece. E é como a gente falou nessa live, o aprendizado é: quem te quer vai te contratar de qualquer forma. Não há o que temer. e cobrem, gente, cobrem, comece a cobrar todos os atendimentos, tá? Mandem link. Hoje a OAB permite fazer isso, né? Tem inclusive parcerias aí de pagamento da OAB, o advogado que a gente nem paga taxa nenhuma, né? Dependendo da região. Então entra no site da OAB, verifica quais são as parcerias aí da tua região para fazer esse tipo de link de pagamento online. Façam isso, comecem a trabalhar em cima de ações que possam render aí para vocês valores já desde da entrada da inicial, para vocês terem aí capital, né? Capital de giro agora no final. Verdade. Muito importante, doutora. Então, muito obrigado, pessoal. Vou deixar salvo quem quiser ver os detalhes sobre o que é necessário.
É só ir para o início da live, tá ok? Um beijão a todos, muito obrigado, doutora. Espero vê-la em breve, tá? Tá E bom. vai desculpando aí qualquer coisa, ó. Tô segurando aqui na mão. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.